Deus seja louvado. Estendemos a todos o nosso cordial bom dia, um feliz sábado. Feliz sábado a cada um dos nossos irmãos. Quando nós falamos feliz sábado, os anjos também se alegram, eles cumprimentam também, porque lá no céu, os anjos também adoram a Deus. No dia de sábado também. O sábado é o santo dia do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando adoramos a Deus no dia de sábado, nós confessamos, dizemos ao mundo que nós cremos, que Ele é o Criador, o mantenedor do universo. Que o Senhor abençoe a sua casa. Neste momento, nós vamos fazer 2 orações. O irmão Paulo está aqui conosco, que é a pessoa que vai transmitir para nós hoje a mensagem, né? E eu vou pedir o Roberto. Roberto, você pode fazer uma oração? Você faz uma e o irmão Paulo faz a outra, para nós iniciarmos? Faço. Está me ouvindo? Estamos sim, estamos te ouvindo bem. Irmão Paulo, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter o senhor conosco, irmão Paulo. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. O irmão Roberto vai fazer uma oração, a primeira, e depois o senhor, por gentileza, faz a segunda. Aqueles que puderem dobrar os seus joelhos, vamos iniciar de joelhos dobrados na presença do nosso Deus. Amém. Oremos. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos aqui de joelhos em Tua presença para aprendermos mais um pouco sobre Ti. Que o Senhor esteja agora nesse exato momento com o seu Santo Espírito no Paulo, para que tudo que ele venha falar seja para a honra e glória do Senhor. E também com cada um de nós em suas casas, que os nossos ouvidos estejam aptos a ouvir a mensagem e a entender esta mensagem da melhor maneira possível. Fique conosco nesse sábado, nos ajude a elevarmos o nosso caráter à semelhança de Cristo, ajude-nos a estarmos caminhando nessa escalada, como nós vimos nesse mês que finaliza hoje. Amanhã se iniciará logo, né? Logo no pôr do sol, se iniciará um novo ano para nós. E queremos que esse ano de 2023 seja um ano de reforma, de reavivamento, de nova vida ao lado de Cristo. Que nós estejamos a cada dia, Pai, elevando nossa vida ao caráter de Cristo, para os méritos de Cristo estar em nós, e assim enxergamos a nova Jerusalém. Abençoe essa sala, abençoe cada um que está nessa sala, depois no YouTube também,
Essa sala está sendo uma bênção, já está há mais de 2 anos abençoando pessoas e iremos continuar o ano que vem. Que seja um ano abençoado, um ano de fato, um ano de renovação de nossas vidas. Agora, nesse exato momento, queremos permanecer em reverência e agradecer ao Senhor tudo que o Senhor vem fazendo por cada um de nós. Cada um de nós. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Santíssimo Espírito Divino, nós sabemos que Jesus, quando saiu da terra, não nos deixou órfãos, mas estamos sob a tua mão e o teu cuidado por nós. Por isso, nós estamos orando para pedir que cada um de nós possa abrir o seu entendimento para receber essa palavra, refletir sobre ela, trazer essa reflexão na sua própria vida e compreender a sua própria vida e sua dinâmica de existência social, pessoal e íntima. Assim, nós pedimos a Ti, dá-nos um discernimento verdadeiro e um desejo profundo de crescermos na nossa vida, no nosso aprender, no nosso viver, no nosso testemunhar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou partilhar agora o nosso tema. Espero que esteja sendo visto. Vamos ver. Chama-se... Está visível? Está visível agora. Aí, Está ótimo. visível. Está visível, irmão. O nosso... Só um ponto, irmão. Sim? A boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Deus abençoe. Amém. Amém. Assim nós esperamos. O nosso tema é vida na alma e vida no espírito. E nós pedimos o discernimento do Espírito Santo, porque nós precisamos entender o que é isso. E nós precisamos também começar a compreender se isso é perceptível na palavra. E como é perceptível na palavra. Para isso, eu vou chamar a atenção de umas coisas que nós já tínhamos citado anteriormente e que não é, vamos dizer assim, difícil recitar e tentar apreender isso. Ou seja, a nossa leitura na Bíblia, ela pode ser feita de diversas maneiras. Por exemplo, nós podemos entender que existem metáforas, ou seja, o ensinamento não é dado por um fato explícito, mas por uma experiência que passa como um exemplo. Nós podemos ter coisas que são poéticas, e isso existe dentro. Nós podemos ter princípios. Princípio é uma norma que nos é passada para, a partir delas, nós nos desenvolvermos. Nós temos códigos na Bíblia, porque há formas de se conduzir na vida que são bem citadas, bem explicitadas. Nós temos narrativas históricas, nós temos profecias. Nós temos nas profecias que entender o que elas nos trazem de informação. Nós temos juízos. Há muitas coisas de juízos, por exemplo, junto com os profetas. Bom, mas nós temos também indicações sobre o que é a vida anímica. E eu gostaria de chamar a atenção para o que se fala pela palavra alma. Nós precisamos conhecer a nossa língua, porque o texto sagrado foi traduzido para a nossa língua. Então, nós precisamos entender exatamente o que na nossa língua há correspondência com a língua anterior, que, por exemplo, pode ser o aramaico, pode ser o hebraico. Muito bem. A palavra alma, ela vem de uma palavra do latim.
que foi transformada nas línguas latinas. A palavra vem de ânima. Ânima, como o nome está dizendo, é tudo que é animado, tudo que tem vida. Então, não está se tratando de que alma é alguma coisa que sai do ser humano e sobrevive. Nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando do sentido da nossa vida. E a alma, ela é profundamente vital em todos os sentidos, íntimos e relacionais. A vida espiritual tem uma distinção da alma. São distinções de atributos, de qualidades. E, obviamente, nós vamos pensar assim num primeiro momento. Então, a vida anímica é uma vida própria, específica do ser humano viver consigo mesmo e viver com os outros. Sim, é uma primeira compreensão. Nós temos assuntos de teologia, temos assuntos sobre as forças do bem e sobre as forças do mal, e também sobre penalidades a de vir tanto às nossas pessoas intimamente, como aos povos. E temos também as promessas, e as promessas são longas e grandes e magníficas. Dito isso, vamos passar a entender que existe, sim, temas bíblicos sobre a vida espiritual e sobre a vida anímica, e que há essa distinção, e que isso é algo que nós precisamos entender para nós nos entendermos conosco mesmo. Ou seja, quando Jesus prometeu que nós não estaríamos órfãos, ele prometeu isso não só à coletividade da igreja, como a cada um individualmente. E nós precisamos, sim, entendermos o nosso papel individual. Outra coisa, se o Espírito Santo nos é dado para que nós entendamos o que é o pecado e tenhamos discernimento, também nós temos que entender o que é saudável, o que é próprio do ser humano e é saudável, porque nós não podemos misturar as coisas, nós não podemos confundir. E quando se trata de confusão, começa a entrar a questão do pecado. Portanto, discernimento é algo de extremamente importante para cada um de nós. Uma outra coisa, todos os seres humanos, em princípio, têm virtudes que lhes são próprias. Não quer dizer que nós tenhamos todas as virtudes possíveis, mas nós temos virtudes mais específicas para a nossa pessoa, que são dons que nós recebemos. Até a palavra dons vem da palavra do que é doado, o que o Criador nos doou. E se nos doou, o Criador espera que nós exerçamos as nossas virtudes e não confundamos as nossas virtudes com defeitos e pecados. E todo mundo pode se perguntar, mas como se pode confundir virtudes com defeitos e pecados? Essa pergunta é legítima e nós vamos começar a penetrar nesses segredos. Assim, em Ezequiel 24 e 25, nós vamos citar diversos textos. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos e a saudade das suas almas, seus filhos e suas filhas. Olha que coisa interessante. Saudade das suas almas. Isso tem um sonido de uma coisa psíquica. Sim, porque Ezequiel está trazendo isso
como uma advertência. E quanto a ti, filho do homem. Vamos adiante. Em Provérbios 19:2, nós temos a seguinte enunciação: assim, também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa, seus pés peca. Olha, isto está claro que é um ensinamento e uma responsabilidade. Assim, também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Então, espera aí. A alma tem uma obrigação cognitiva? Sim. E agora, a segunda parte nos introduz a noção de apressar. E muitos de nós somos apressados. E apressar os pés significa a nossa maneira de caminhar na vida. Porque sem conhecimento nós vamos pecar. Olha que interessante. Vamos prosseguir? Oséias 13:2. E agora multiplicaram pecados, e de sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem: os homens sacrificaram e beijam os bezerros. Ora, isso está aí trabalhando o que era o pecado de uma comunidade. Sim, eles entenderam que fazer um objeto, fizeram uma imagem de fundição, e, segundo o entendimento deles, as obras dos artífices, dos quais eles dizem, os homens sacrificaram e beijam os bezerros. Naquela época, os bezerros tinham uma importância muito grande dentro do sistema pagão. Aqui, nós estamos observando que se trata de idolatria. Então, e como isso é uma atividade do humano no social, nós estamos lidando com a alma e a idolatria. Em Lamentações, em 3:20, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Olha que coisa interessante. Ou seja, aqui nós temos recebido uma informação que é um adoecimento. A alma se lembra e se abate dentro de mim. Quer dizer que nós estamos tendo aqui uma noção de que há coisas que nós lembramos e que nos adoecem ou nos abatem. Precisamos ficar bem atenciosos em relação a isso. Prossigamos. Provérbios 2:10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Olha que diferença. Já nos introduziu a noção de sabedoria. A sabedoria, ela não é apenas um conhecimento prático. Ou seja, isto se faz desse jeito, isso se faz de outro jeito. Ela nos dá um norte do que é bom. E isso entra no nosso coração. Quer dizer, não é pela razão exclusivamente, é porque o coração está presente. E o coração tem propriedades distintas da propriedade da mente, mas não é dissociado do conhecimento. Por isso, se nós vivemos com uma experiência de sabedoria, e isso entra no nosso coração, surge um conhecimento que é suave à nossa alma. Ou seja, não há conflito. Nós estamos aqui prosseguindo com diversas leituras do que a alma pode ser, pode viver, pode experienciar. Até aí, nós estamos tratando de funções da alma. Vamos adiante. Em Provérbios 3, tanto 21 e 22. Filho meu,
não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Vejam só que interessante. Não se apartar dos nossos olhos. Nossos olhos, eles são usados para a gente ver, compreender, discernir, entender as coisas que estão acontecendo à nossa volta, mas também implica que nós saibamos ver. Então, guarda a verdadeira sabedoria. Quer dizer, o nosso olhar deve ser um olhar de sabedoria, um olhar que nos ensina, que nos coloca numa disposição de compreender, de bem agir. Por isso, a expressão o bom siso. O bom siso advém do dente siso, que disse que ele, uma vez estabelecido, a gente amadurece, isso até na linguagem comum. Por isso que a tradução ficou exatamente assim. E mais ainda em Provérbios, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Veja só, então, essa observação do olhar, desse entendimento que nos traz no ambiente de sabedoria e de bom senso, que a gente pode chamar o bom siso de bom senso, vai ser para nós graça, será vida para a nossa alma, ou seja, vitalidade para a nossa alma. Então, até agora, ao nós começarmos a observar essas observações bíblicas, nós estamos percebendo que não estamos tratando de nenhuma questão do mal, mas de questões que são próprias da criação do homem. Ou seja, a sabedoria é uma questão própria dada ao homem. Nós não estamos tratando de pecado. Nós estamos tratando de que existem atitudes anímicas que nos iluminam, que nos trazem alegria, que nos trazem a sabedoria, que nos ensinam a olhar. E isso é muito bom ser discernido por todos nós. Vamos prosseguir. Em Job, eu uso Job porque eu acho que é a palavra original. 10:1. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na minha amargura da minha alma. É outra coisa interessante. Surgiu o conceito de tédio. Ou seja, este homem que passou uma prova sabida, uma prova de perder tudo e ter que provar, porque foi assim que Deus foi contestado pelo ex-Lúcifer, disse assim: esse homem tem vida tão abundante, tem tanta alegria, é bem casado, tem filhos, é rico. É lógico que ele vai ser fiel a ti. Deus aceitou o desafio. Tudo bem. O que queres fazer? Você vai puni-lo. Tire tudo dele. Tire toda a riqueza. Tire todo o campo da esperança. Tire a vida dos seus filhos. E assim foi. E ele, como um ser anímico, ele diz: a minha alma tem tédio de minha vida. Ele não acusou. Ele simplesmente apresentou a dor dele. A minha queixa falarei na amargura da minha alma. Então, a alma também passa por desafios grandes, mesmo no nível anímico. E o livro de Job é um livro a ser lido, relido, pensado, repensado e comparado com as nossas vidas, porque muitos de nós vivem tédio da existência. E a gente pergunta: e isso pode ocorrer a qualquer ser humano? Claro, meus queridos, pode ocorrer a muitos de nós. E eu diria, aqui, aqueles que estamos participando, já passamos por tédios de nossa vida. Mas ainda o tédio não é pecado. De modo algum. De modo algum. Ter queixas não é um pecado. Sentir amargura
não é um pecado. Então, nós precisamos progredir no nosso entendimento para que a gente consiga ter discernimento. Vamos prosseguir? Em 1 Samuel 18, e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Olha que contraste. Há um mistério que todo mundo gosta, é que é de amar. Mas amar é uma das coisas mais que o homem complica. Quando nós entrarmos na questão da dinâmica do pecado, nós vamos ver que amar não é uma coisa, é um bem próprio, é um dom próprio que o Deus nos deu, mas que nem todos amam, ainda que declarem que amam. E essa expressão de o amor que foi sentido pelo outro, que é um mistério, por que a gente sente naturalmente amor por uma pessoa e não sente pela outra? E muitas vezes sentimos repúdio por uma outra pessoa. Isso também merece reflexão. Por que eu sinto repúdio por algumas pessoas? Por que eu sinto revoltado com algumas pessoas? Por que eu guardo raiva de algumas pessoas? Da mesma forma que eu posso sentir esse amor, eu posso sentir tudo aquilo que eu acabei de mencionar. Como que é isso dentro da nossa vida? Prossigamos. Em Cantares, no 7, dize-me, ó tu a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia. Meio-dia quer dizer sul. Depois eu explico por quê. Porque a razão seria eu como o que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros. O que é importante aqui, só vou falar da palavra meio-dia. Meio-dia é o sul no hemisfério norte, porque é sempre o lugar mais claro. Então, quando vocês verem no português antigo, isso aqui é um português de 1936, a palavra meio-dia não é meio-dia do horário, significa o sul, a latitude sul. Então, entendendo isso, dize-me, ó tu a quem ama a minha alma. Ou seja, é uma pergunta que a gente faz, em que nós entendemos que amamos, e ela tem uma questão. Pode ser muita questão. Por exemplo, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia, que é horário de insolação muito forte. Pois, por que razão seria eu como o que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Ou seja, isso no Cantares está dizendo que eu posso eu posso não agir de uma maneira protetiva, porque o rebanho, nós temos que lembrar sempre que a metáfora do rebanho tem uma relação com o homem. Nós fazemos parte desse rebanho, em que o pastor tem que ter o cuidado de amar e proteger do excesso de insolação. Se nós lembrarmos do cântico, né? O Senhor é o meu pastor, nós vamos perceber que ele até nos protege dos inimigos. Depois eu posso explicar que inimigos estão sendo ditos naquele cântico. Vamos mais adiante. Lucas 1:46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Ora, Maria falou isso quando ela recebeu uma mensagem para ela inusitada, inesperada. E tão forte foi a alma dela,
que tocou a alma dela. E imediatamente ela experimentou a sensação ainda de engrandecer ao Senhor, porque a mensagem vem do Senhor. Então, ela se colocou com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com tudo que ela podia de melhor expressar, engrandecer ao Senhor. Veja que é uma outra função da alma. Até agora, nós não tratamos de funções equívocas, de pecados, nem nada, mas de funções anímicas. Isso é muito importante ser discernido. Até porque, de uma maneira muito clara, nós temos que dizer o seguinte: não é porque eu tenha bons sentimentos na minha alma, ou porque eu me entristeça, ou porque eu engrandeça, ou porque eu ame outra pessoa, que eu sou perfeito. Não. Ou porque eu seja melhor. Não. Porque isso é um direito do homem. Nós aqui, na realidade, estamos citando temas bíblicos que mostram os nossos direitos. Ou seja, eu não sou melhor porque eu amo, porque é meu dever amar. Sim, não quer dizer que eu vou ser um bom amante, mas é meu dever, é meu direito. Ou seja, por enquanto, nós estamos sempre tratando nessa chamada coisas que dizem respeito ao ser humano, na sua qualificação de humano. Ou seja, são coisas próprias que um ser humano dignamente pode viver. Até aí, continuamos marcando a nossa posição. Não estamos tratando do pecado. Voltemos ao Jó 33, 20. De modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Olha que estado de alma que ele chegou e de dor. Abomina até o pão. O pão é a nossa nutrição. E a gente ora, Pai Nosso, para que Ele nos dê o pão de cada dia. Então, o pão é metafórico, ou seja, o alimento. Mas até o alimento apetecível, ele se desencantou disso. Ou seja, a sua alma perdeu até o gosto de alimento, até a comida apetecível, até o apetite. Não há nenhum erro no apetite. Observe bem, nós podemos usar o apetite de uma maneira equivocada. Muito bem, prossigamos. Vamos ver em Samuel 5:8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Bom, eu posso crer que esse coxo e cego não é necessariamente um cego que não vê a luz, e nem um coxo que seja uma pessoa que vai claudicar na perna. Claudicar, em latim, é andar com uma perna não funcionando bem. O nome Cláudio vem daí. Veio do nome de um imperador romano que claudicava, ou seja, que mancava. Então, Davi, ele expressa que ferir os jebuseus, chegar ao canal e aos coxos aos cegos, que a alma de Davi aborrece, quer dizer, ele estava citando que tem uma série de coisas que eu aborrecia. Mas, ao mesmo tempo, porque eu aborrecia, se algumas pessoas agissem de determinada maneira, ele seria cabeça e capitão. Ou seja, tem alguma coisa aí que nos traz uma questão que a alma lida também com forças que podem nos colocar diante de batalhas. Isso também é perceptível. Em Zacarias 11:8, e as citações feitas fora do contexto
elas não perdem a sua força, embora elas nos obriguem a ler o contexto para entender o que estava acontecendo. E destruí os 13 pastores em um mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Ou seja, a gente precisaria reler o conjunto, mas entender que a angústia faz parte da alma. E também o fastio faz parte da alma. Existe uma expressão bem vulgar, que eu não vou usar aqui, mas na língua portuguesa, e que a gente fala desse fastio. Entendeu? Perdi paciência. Não quero saber mais disso. Essas expressões são expressões anímicas e que mostram que existem esses tipos de sentimentos. Mas ainda ele não nos indica que seja alguma coisa pecaminosa em si. Vamos ler em Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Olha que coisa interessante. Isto daí é uma advertência, isto é uma indicação, isso é um posicionamento do homem como ser diante de Deus. E é tão profundo que é primeiro dito ao coração. Então, o coração deve ter algumas propriedades especiais. E de toda a tua alma também tem propriedades especiais. E de todo o teu poder. Ou seja, está com a indicação de uma pessoa, o teu, quer dizer, o poder que tu tens. Porque nem todo mundo tem o mesmo poder. Mas todos têm coração. Então, o coração vem primeiro. E todos são almas. Então, vem em segundo. O poder já é uma coisa um pouco diferente. Eu posso ser um homem pouco poderoso diante de um homem, outro, uma mulher, outra extremamente poderosa. Aqui há uma gradação. Mas nós vemos que amar entra nessa gradação, entra neste aprendizado pelo coração, pela alma e pelo poder de cada um. Isso é uma realidade. Essas leituras, elas nos educam. Percebamos. Vamos adiante. 1 Coríntios 3:2. Dei o leite a vós, e não o alimento sólido. Olha que interessante. Quem dá o leite dá para uma criança, e não pode ainda consumir alimento sólido. Pois vós não estáveis em condições de recebê-lo. De fato, vós ainda não estáis em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vós, não estáis sendo carnais. Não estáis sendo carnais e agindo como mundanos? Aí apareceu a noção do pecado. Carnais. Carnais é uma expressão que para mim sempre foi um pouco estranha dentro da Bíblia, porque todos nós somos feitos seres carnais, seres orgânicos. Então parece que há uma divisão entre uma coisa muito orgânica, muito primária, que é associada à imaturidade das pessoas. Dei o leite a vós. Olha, a gente dá o leitinho ao neném. E não o alimento sólido, porque não pode absorver alguma coisa sólida. Porque vós não estáveis em condições de recebê-lo. Em outras palavras, dirigindo-se aos coríntios, escuta, vocês são infantis. Isso é a leitura que a gente faz. Isso é uma infantilidade? O que é isso na vossa vida? Porque são carnais. Ou seja, porque estão vivendo os instintos muito primários, que outros animais têm também. Ele faltou dizer isso, mas na realidade é isso. Há seres humanos que vivem quase que uma vida animal. Por quê? Porque os cães são animais
mas tem também sentimentos. E muita gente pode viver dessa maneira. E quando que nós vivemos dessa maneira? Quando surgem pecados. Aqui foi citado. Inveja é um pecado. Divisão é outro pecado. Não quer dizer que nós tenhamos que ser unidos a qualquer um. Mas dentro da comunidade, a inveja e a divisão é destrutiva. Então estão sendo carnais. E agindo como os mundanos. Em outras palavras, agindo como todo mundo. Qual é a vantagem? Seria a pergunta do apóstolo Paulo, diz assim: se você está agindo como um mundano, que diferença faz? Então, aqui nós já entendemos que a alma, ela entra e navega no espaço do pecado. Vamos mais adiante. Deuteronômio 14, 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Olha, aqui nós estamos tendo a chamada de atenção que o dinheiro deve ser dado e pago pelo que a minha alma deseja. Em outras palavras, eu não tenho aqui que somente desejar e obter. Simplesmente achar, porque tem muita gente que acha que os outros devem a ela. Isto é um assunto do caráter. E alguma pessoa aqui presente pode ter a sensação que os outros lhes devem. Isto é um caráter. Está dentro de um tipo de caráter. Mas aí eu vou pagar por vacas, por ovelhas, pelo vinho, por bebida forte, porque eles também consumiam bebida forte, fermentada. E por tudo que pedir a minha alma. Sim, eu estou pedindo, mas eu tenho que pagar. E, na realidade, ali foi, depois desse ponto e vírgula, tem uma indicação interessante. Come-o ali perante o Senhor teu Deus. Então, o que foi pedido pela alma pode ser legítimo, mas pode ser alguma coisa que não é legítima. Então, come-o perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e tua casa. Então, é dado a liberdade da alma, ela tem que pagar, mas ela tem uma recomendação de comer perante o Senhor. Olha que coisa interessante. Então, há uma postura adequada da alma para se nutrir diante do Senhor e de se alegrar. E com sua casa, com os seus. Olha quanta coisa interessante. Vamos ao Salmo 84, 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha que coisa tão interessante. Esse anelo da alma, esse desejo profundo, anelante quer dizer, eu desejo profundo. O verbo anelar é isto. Eu desejo profundamente. E eu desfaleço, eu até perco forças, porque o meu coração e a minha carne, a minha humanidade inferior, clama pelo Deus vivo. Olha que outra coisa interessante. É um atributo da alma. Sim, é um atributo da alma. O que eu posso adiantar é que nós estamos contrastando aqui nesses três diferentes, primeiro, a imaturidade, incompreensível para pessoas que se dizem adultos e são carnais, e que não tem nenhum mérito eles se valerem de estar pertencendo à igreja de Corinto, agindo como um velho. Aquele outro, ele quer pagar. A sua alma deseja e quer pagar, então paga pelas vacas, pelos ovelhos, pelas joias,
pelos valores, o que seja, porque a tua alma pede. E automaticamente vem uma recomendação. Come-o ali perante o Senhor teu Deus. E na seguinte, a minha alma está anelante. Aí é diferente. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Quer dizer, ela aqui está buscando um aperfeiçoamento, uma intimidade. Aí o meu coração e a minha carne, até, seria dizer assim, o meu coração e até a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha, que são contrastes que nós estamos tendo nesses 3 itens dentro da Bíblia. Mas ainda estamos falando de propriedade da alma. Nosso tempo vai se esgotando. Já são 6 horas. E eu respeito muito o que é dado como limite. Nós vamos continuar com isso. Nós estamos falando da alma. Nós não estamos falando da vida espiritual. É a minha vida na alma. Eu tenho uma proposta para terminar este momento. É que cada um, nós apresentamos diversos textos bíblicos. Poderíamos apresentar outros tantos, e apresentaremos. Mas eu quero sugerir a cada uma das nossas irmãs, que procurem na Bíblia textos elucidadores sobre a vida anímica, entendendo que a vida anímica ela é legítima quando a gente está alinhado com o nosso coração. Mas ela não é necessariamente espiritual. E eu vou adiantar só para fechar. Há muitas pessoas que, quando vão à igreja, elas se emocionam. E a emoção é sabidamente, até do ponto científico, uma questão anímica. Portanto, as pessoas acham que, por se emocionar, elas estão tendo uma vida espiritual. Não há erro nenhum, mas não é uma vida espiritual. Porque até agora não procuramos ainda na Bíblia para saber o que é a vida espiritual. Então fica um desafio para cada um de nós, para mim, porque eu tive que buscar esse desafio para entender a minha vida anímica, a minha vida de erros e pecados e o que eu consigo ser espiritual. E isto é um desafio. Poderei simplesmente, numa outra etapa, mostrar como isso ocorria na vida do homem comum de Israel diante do santuário. Nós vamos ter a oportunidade de investigar isso, seguindo todo aquele estudo que nós recebemos recentemente sobre o santuário. Como que esta coisa se sucede na vida humana? Não na prática de buscar necessariamente o perdão, mas na prática de entender isso na sua própria intimidade. Porque nós estamos, nesse momento, nesse estudo, trabalhando com a intimidade de cada ser humano. Amém. Amém. Este é o momento em que nós paramos para orar, né? E as últimas palavras aqui do irmão, no sentido de mostrar a diferença da emoção, né? Para a diferença da emoção e estar no espírito, né? Sim. Do carnal e o espiritual. Exatamente. A palavra de Deus fala claramente que nós devemos ser dirigidos, somos filhos de Deus, como somos dirigidos pelo Espírito Santo, né? Nós estamos felizes, agradecidos a Deus pelo estudo da palavra, convidamos os nossos irmãos neste momento, nós vamos fazer 2 orações, é a terceira cantada, e aqueles que quiserem compartilhar conosco, aqueles que quiserem orar, pode levantar sua mãozinha, para uma pessoa para fazer a oração.
Aquela que sentiu o desejo de fazer a oração, pode levantar a mão aí, se manifestar. Pronto, a Heloísa vai fazer. Então, eu vou fazer uma oração. Heloísa, você faz uma, eu faço a outra, e a terceira será cantada, né? Vamos orar, dobrar os nossos joelhos. Você faz a primeira, eu faço a segunda, Heloísa. Por favor. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque nós temos sentido que o Senhor tem conduzido a nossa vida. E nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa mensagem, pelo mensageiro que o Senhor trouxe. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. E a cada manhã o Senhor tem cuidado da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Pai querido, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes nós temos sido negligentes, temos sido cheios do nosso achismo, mas nós temos aprendido aqui a cada manhã que nós precisamos esvaziar o nosso eu, matar o nosso eu, para que o Senhor viva em nós, para que nós possamos refletir aquele versículo, já não sou eu mais quem viva, mas é Cristo que vive em mim. Que o Senhor possa colocar em cada adorador que está aqui nessa sala a sua mente e o seu caráter. Porque quando nós obedecemos a Ti somente, Jesus, todo o nosso eu morre e nasce em nós a Tua palavra, o Teu evangelho, e nós vamos refletir somente aquilo que o Senhor deixou escrito para cada um de nós. O Teu povo necessita mais do que nunca, Senhor, é aprender a obedecer a Ti. Por isso, Senhor, mata o nosso eu, para que o Senhor possa viver em nós. Nós te clamamos nessa manhã uma bênção toda especial para cada pessoa que entrou aqui nessa sala. Também te pedimos, Senhor, pelas pessoas que vão ouvir através do YouTube mais tarde, que o Senhor também possa ser com cada uma delas. Que o Senhor continue conosco durante todo esse dia, que esse sábado, que é o último sábado do ano, seja um dia bem especial para todos, que nós possamos refletirmos tudo aquilo que precisamos deixar para trás. E 2023, que possa ser realmente um ano diferente, um ano de intimidade contigo, um ano onde nós vamos entregar a Ti toda a nossa vida, para que nós possamos passar pelo reavivamento e, consequentemente, pela reforma. Fica conosco, ó Pai, no restante desse sábado, nos abençoe. Em nome de Jesus, nós pedimos que Teu Santo Espírito esteja conosco durante todo esse dia, que nós possamos ser luz por onde passarmos. Abençoe-nos com a porção dobrada do Teu Espírito hoje. Nós te clamamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido Deus, continuando a oração da Tua serva, pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Toma em Tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Ó Pai querido, nos ensina a orar. Nos ensine a Te buscar, Senhor, a Te amar de todo o nosso coração. Nós clamamos que o Senhor nos dê arrependimento verdadeiro, nos dê a mente de Cristo e derrama sobre nós, Pai, o Teu Santo Espírito, Pai querido. A Tua palavra diz que nós devemos chamar de todo o coração. Então, Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo para que possamos chamar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como nós mesmos. Pedimos uma bênção especial sobre o nosso irmão que trouxe a mensagem, sobre as pessoas também, reforçando a oração da Tua serva, as pessoas que vão ouvir esta mensagem, as pessoas, os doentes, cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Mas te pedimos que fortaleça a nossa fé, para que saiamos daqui alimentados e fortalecidos pelo Teu poder. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
minha vida em tuas mãos. Meus planos, sonhos sejam teus. Espero sempre em ti, Senhor, pois tua graça me salvou. Minha vida em tuas mãos. Transforma o meu coração. Perdoa os pecados meus e faz-me sempre um servo teu. Aqui estou, me entrego a ti, Senhor, em sacrifício vivo de louvor. Faz-me, ó Deus, um servo sempre teu, santo e agradável, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus, toma-me nos braços teus. Minha alma anseia pelo teu perdão, dai-me um novo coração. Santo Espírito de Deus, toma-me, ó Deus, em tuas mãos, como está meu coração. Mesmo sem nenhum valor, faze-o puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Meus queridos, este é o momento em que nós abrimos para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, este é o momento. Aqueles que sentirem o desejo, pode manifestar levantando a mãozinha. Irmã Leia, seja bem-vinda, minha princesa. Bom dia a todos. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Eu tenho orado para que... Eu tenho orado, não, eu creio que todos nós temos orado para que Deus venha trazer aquilo que nós precisamos ouvir e praticar. E ontem, eu conversando com uma amiga, eu falei praticamente esse assunto que o irmão pregou, sobre quando a gente alimenta os sentimentos da nossa alma e quando a gente alimenta da palavra de Deus. Porque muita gente acha que a Bíblia, ela pode se explicar. Ah, não, mas a Bíblia diz que... Eu vou dar um exemplo bem prático, que a maioria das pessoas falam. Tudo posso naquele que me fortalece. Elas querem explicar que elas podem fazer tudo, que elas podem conquistar tudo, mas elas não olham nem o antes, nem o depois. O que isso quer nos ensinar? E quando a gente alimenta dos nossos próprios pensamentos, da nossa carnalidade, da nossa vontade, a gente só vai tropeçar. É uma coisa que todos nós enfrentamos tédio. Todos nós podemos passar por isso. Só que isso acontece porque a gente não se enche abundantemente da presença de Deus. Porque em vez de a gente correr a Deus, a gente corre primeiramente aos nossos sentimentos. Eu lembro muito da minha adolescência, que glória a Deus que isso não faz parte mais da minha vida. Mas eu lembro que com meus 12, 13 anos, num lar totalmente destruído, quebrado, meu pai bebia, tanta coisa que acontecia, e eu ia para o espelho, olha que absurdo, eu ia para o espelho, olhar para o espelho, chorar e sentir pena de mim.
Hoje não. Hoje eu vou para o espelho e eu ouço Deus me falar, veja como eu te vejo. E a palavra de Deus, a gente tem que saber diferenciar o que alimenta os nossos sentimentos carnais e aquilo que Deus quer que nós sejamos, representante verdadeiramente em todas as áreas, sermos como Jesus. Esse é o grande desafio, mas é a melhor parte da vida. Deus abençoe, irmão Paulo, Deus abençoe muitíssimo a sua vida e todos os irmãos aqui. Muito obrigada, irmã Leia. Isso mesmo, uma das passagens, muito obrigada pela sua contribuição. Uma das passagens que o irmão colocou foi Lamentações 3, né? E é interessante que Lamentações 3 fala para nós, no versículo 19, lembra-te da minha aflição, do meu pranto. Então, quando nós, e ele fala no versículo 20, que quando ele recorda, né, quando nós ficamos pensando em coisas tristes, em aflição, abate, né? Lógico, abate a alma. Mas o que o Senhor fala para nós? No versículo 21 vem a resposta. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele continua, a palavra de Deus continua falando o que dá esperança. O versículo 22 fala o que nos dá esperança? A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aqui vai sendo elencado aquilo que traz para nós esperança. E é nisso que nós devemos pensar, né? Na misericórdia que se renova a cada manhã, aí a fidelidade de Deus, né? Ele vem falando que Deus é bom no versículo 25, vem falando para nós no versículo 27 que Deus é bom. Então, o que nós devemos ocupar a nossa mente? A palavra de Deus é muito claro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, né? É nisso que nós devemos pensar. E o Espírito de Profecia nos diz que coisa alguma no mundo pode entristecer quando Cristo nos alegra com a sua presença. E nós encontramos, quando Cristo está presente, quando ele entra, ele tira, né? Cristo ampara e purifica o coração contrito e pesaroso até que se torne sua morada, diz o livro Maior Discurso de Cristo. Então, quando ele entra na nossa vida, ele entra no coração, a gente vê exemplo de pessoas no passado, né? Vamos dar um exemplo aqui de Paulo e Silas. Eu fico assim maravilhada de ver Paulo e Silas, eles ali, quando eles estavam presos, né? Apanharam, estavam presos, acorrentados e louvando ao Senhor. Então, eu fiquei meditando hoje nessa frase aqui do livro Maior Discurso de Cristo: Cristo ampara e purifica o coração contrito e pesaroso até que se torne sua morada. Então, este é o desejo do Senhor, né? De entrar no nosso coração, fazer morada no nosso coração. E quando ele faz morada no nosso coração, então tudo se torna diferente, né? Ele quer fazer coisas novas, o irmão também falou, o irmão Paulo falou, né, das coisas novas que Deus quer fazer na nossa vida. E é muito bom pensarmos e meditarmos nessa mensagem, uma mensagem como esta, porque nós estamos realmente, hoje é o último dia, né, do último sábado do ano, é o último dia do ano. Para nós, Deus deseja fazer coisas novas, esquecer as coisas que para trás ficam, esquecer as aflições, o pranto, as tristezas, e lembrarmos que nós temos um alvo, né? Nós temos um alvo, Cristo Jesus. Este é o nosso alvo, né? Marleide, seja bem-vinda, minha querida. Minha princesa, seja bem-vinda. Bom dia, queridos. Feliz sábado. O assunto que o irmão Paulo trouxe é um assunto muito extenso, né? Poderíamos ficar aqui dias falando sobre esse assunto de emoções, de alma. E vários textos me chamou muita atenção. Entre um deles está: há coisas que nos lembramos que nos abate.
eu penso que é quando o Espírito Santo nos mostra o nosso pecado, que muitas vezes nem lembramos, muitas vezes não nos lembramos de que cometemos tais pecados, e quando o Espírito Santo nos lembra, eu particularmente fico triste, fico abatida, mas aí é um momento que eu busco, se for contra alguém, eu busco procurar esse alguém e pedir perdão, mas primeiramente também peço perdão a Deus. Então eu fico até agradecida a Deus por me lembrar de coisas que eu cometo que, né, porventura ficou esquecido. E essa semana, inclusive, eu fiz isso. Uma pessoa que eu conheço há uns 20 anos que eu não vejo essa pessoa, mas encontrei ela nas redes sociais. E aí, quando o Espírito Santo me lembrou de algo que eu deveria pedir perdão, eu fui até a pessoa e pedi perdão. E eu fico muito feliz por isso, e é isso que eu peço a Deus a cada dia, que abra meus olhos para que eu me recorde dessas coisas, né, e possa ir até a Deus. E também falou de tantas outras coisas, né? Falou de Provérbios 2:10, que diz: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Eu creio que para isso precisa haver humildade e aceitação do Evangelho de Cristo e do próprio Cristo, porque muitas vezes damos ouvidos à palavra de homens, porém, quando se trata da palavra de Deus, questionamos, criticamos, julgamos, nos rebelamos, né? Eu falo nós porque em algum momento possa ser que eu também esteja nesse caminho, mas eu peço a Deus que não. Peço a Deus que a palavra de Deus entre no meu coração todos os dias, em todos os momentos. Que eu priorize a palavra de Deus, que eu valorize o conhecimento desse Deus eterno. Porque é muito fácil, eu tenho visto muito isso, que quando falamos da palavra, a pessoa rebate, critica, mas quando vê uma reportagem, por exemplo, ou alguma autoridade no assunto, tipo pessoas, fala alguma coisa, aquela pessoa acredita, aceita de bom grado, mas quando se trata da palavra de Deus, não. Então, eu creio que esse versículo aqui precisa da pessoa ser humilde, para aceitar a sabedoria de Deus, né? No coração, na vida. E, dentre outras coisas, que Deus abençoe o irmão, que abençoe a todos nós, porque o Deus que criou o nosso cérebro, né? A sua imagem e semelhança, ele nos criou com a capacidade de raciocínio, de mental muito grande, e nós não temos nem 1 milímetro de um grãozinho de areia do conhecimento de Deus para nós, né? Mas quando buscamos, ele nos traz coisas maravilhosas como essa do irmão e as considerações aqui também apresentadas, viu? Queridos, tenham todos um feliz sábado e um ano maravilhoso aí na presença do Senhor, certamente, só isso que nós esperamos, é de buscar o Senhor, porque não temos outros anseios em relação a este mundo. Muito obrigada, minha irmã, pela sua contribuição. Você falou algo muito... Você falou, para isso é necessário ser humilde. É assim, minha princesa. A humildade é um fruto do Espírito, né? Diz aqui no maior discurso de Cristo a seguinte frase: os que são ricos e honrados aos próprios olhos não oram com fé para receber as bênçãos de Deus.
né? O orgulho não sente necessidade de nada e assim fecha o coração a Cristo e às bênçãos infinitas que ele veio trazer, né? Agora, é necessário realmente humildade, porque os que sabem que não podem se salvar nem por si mesmo e praticar qualquer ação de justiça são os que apreciam o auxílio de Cristo, o auxílio que Cristo pode conceder. São eles os pobres em espírito que ele declara bem-aventurados. Então, é necessário humildade, né? É necessário ter essa compreensão para que Deus possa agir, né? Para que Deus possa agir na nossa vida, é necessário, se nós não sentirmos essa necessidade, né? O orgulho nos afasta e nós não vamos receber as bênçãos que precisamos. Meus queridos, deixa eu ver se tem mais alguma mão aqui. A Heloísa tinha levantado a mãozinha. Heloísa, você ainda deseja falar? Oi, Irani, bom dia a todos, né? Em nome aqui da Sala da Consagração, nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né, durante aqui todo o ano, e nós temos certeza que o Senhor Jesus Cristo está nos unindo a cada manhã para sentarmos aqui no banquinho da sua escola e cada dia mais Cristo deseja que a gente avance. Nós aqui hoje estudamos um pouco das nossas emoções, né? Mas essas emoções, elas não devem nos prender ali para sempre. Não temos que ficar prisioneiros de determinadas coisas que nos aconteceram na nossa vida. Cristo nos convida a avançar. E é com esse sentimento que nós temos que terminar esse ano, né? Avancemos, perdoe, ame. É esse o sentimento que Cristo quer que você leve daqui, nessa nova jornada, nesse novo ano. Tudo que você aprendeu aqui, que possa servir para te ajudar a avançar rumo a Canaã Celestial. E para você avançar, você precisa de perdoar, você precisa de amar e você precisa de matar o seu eu. Porque o seu eu é o seu maior inimigo. É ele que te prende a sentimentos lá do passado e que não te deixam avançar. E a palavra de ordem de Jesus Cristo é avance. Avance porque do outro lado, Jesus está te esperando. Ele está te esperando para você nunca mais se separar dele e nem dos seus queridos. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Avance. E em nome da Sala da Consagração, nós queremos desejar a você um feliz ano novo e amanhã, né, é dia 1º, nós continuaremos aqui nessa sala com mais um culto de adoração, né? Aqui a gente não para nenhum dia. Estaremos esperando você, tá? Que você se sinta abraçado, né? E eu tenho certeza que nós vamos ser vizinhos na eternidade. Jesus está preparando uma casa para a gente ser vizinho, né, Irani? Paulo, Roberto, Leia, Miriam Natália, Aurenice, Maria Urânia, né, a Maria Gregória. Então, todos nós vamos ser vizinhos ali no céu e vamos poder conversar por toda a eternidade e aprendermos mais e mais na escola de Jesus Cristo. Que você se sinta abraçado. Quero agradecer a todas as companheiras aqui, né, aqui do Ministério, a Aurenice, que todo dia partilha o hino conosco, né, a Irani, que está toda quarta e sábado, a Lígia, a Iapo, a Juninha, a Keila, que não aparece aqui, mas é ela que ora com os mensageiros, né, todos os dias. Então, nós temos várias pessoas aqui que nos ajudam para que esse ministério aconteça, para que você possa ter aqui a cada manhã o Roberto, que também agora chegou para nos ajudar.
Então, nós só temos que agradecer a Deus, porque cada uma de vocês é muito importante aqui na condução desse trabalho. Cada uma faz um papel muito importante. Então, em nome, né, da sala, nós queremos agradecer a todas vocês, parceiras, né, companheiras que têm nos ajudado para que esse culto aconteça então a cada manhã. Obrigado por todos vocês estarem aqui, né, unidos, em unidade é que a gente avança. Então, nós agradecemos a cada um de vocês que participam também com a consideração de vocês, né? Eu fico muito feliz porque eu tenho aprendido muito, muito aqui nessa igreja virtual. Eu tenho aprendido muito aqui nessa escola de Jesus Cristo. E eu falo para vocês com toda a sinceridade do meu coração. Se tem um presente que Cristo me deu, foi essa sala. E eu me sinto inteiramente feliz de estar aqui a cada manhã, porque como eu tenho aprendido a avançar através das mensagens, dos mensageiros e através do relacionamento com vocês. Então, eu só quero desejar a todos, né, um feliz ano novo e vamos avançar, vamos juntos trilhar essa caminhada até a eternidade. Que Deus vos abençoe. Amém, amém. Bom, mais um ano se foi. Hoje é sábado, vamos encerrar, porque daqui a pouco nós vamos para a casa do Senhor, né? Mas eu gostaria de ficar com esta passagem que o irmão colocou para nós de Lamentações 3. Quero trazer à memória o 21, quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança, porque Deus quer trazer para nós. É o que a palavra de Deus é esperança, né? Que o Senhor nos ajude, fortaleça a sua fé. E vamos prosseguir, como diz bem a Heloísa, marchem, porque nosso Deus é conosco e que este ano de 2023 seja para você e para mim um ano que nós estejamos mais perto de Jesus. Nós vamos, irmão Paulo, vamos fazer 2 orações. Você pode fazer a oração final, irmão Paulo, você faz uma e eu faço outra. Irmão Paulo? Irmã Irani, posso fazer um pedido de oração? Posso, rapidinho? sim. Agora eu consegui ligar o som. Pode sim, irmã. Normalmente nós pedimos para escrever o pedido, sim, mas podemos abrir uma exceção aqui. E eu aproveitar e falar com os irmãos, quem tiver pedido, irmãos, pode escrever, que aí a gente copia, tá bom? Para a gente orar? Tá bom. Por uma neta de uma irmã da nossa igreja. Ela já tem uns 26 anos, né? Ela tem problemas com depressão, e sábado, inclusive, ela esteve na igreja pela manhã, mas aí à tardinha, à noitinha, ela tentou suicídio. E ela está paraplégica, quebrou vários ossos do corpo, né? Então, eu peço muito que orem por essa família, por favor. Uma família muito querida, mas que está passando por esse vale. Você tem o nome? Qual é o nome da menina? O nome dela é Tainá. Então, vamos orar pela Tainá. Eu vou fazer uma oração também por cada família que está aqui, né? Vamos orar pela Tainá e cada família que aqui está. O irmão Paulo, que foi o mensageiro, faz uma oração, eu faço a segunda. Perfeito. Vamos orar então, meus queridos. Queridas também. Senhor, nosso Pai, nosso Criador, nós somos gratos pela vida, nós somos gratos por receber esses ensinamentos, por poder entender, desenvolver nossa compreensão, modificar nossas atitudes,
e prosseguirmos no caminho da justificação em Ti e também de uma santificação que nós esperamos, desejamos ter. Nós não podemos negligenciar o pedido de salvação, em realidade, a uma pessoa como esta jovem que tentou o suicídio. Seguramente, há assuntos complexos que têm que ser resolvidos em família. E nós te suplicamos que esta família se disponha a resolver as suas questões que possam ter influenciado a essa tentativa de suicídio. Isto é comum entre os jovens. Nós sabemos disso e sabemos que isso é muito ocultado na sociedade, mas que ocorre. E sabemos que sempre existem problemas que precisam ser resolvidos em família, e por isso nós te suplicamos, Santo Espírito, venha em socorro desta família. Venha em socorro. Nós agradecemos por esse ano, por todo esse trabalho que vem sendo realizado, por todos esses estudos, tudo isso que nos alimenta, nos nutre, nos dá esperança, nos dá convicção e fé. E agradecemos porque a nossa fé tem que ser racional, ela tem que ser compreendida e posta em prática. Nós te louvamos, ó Santo Pai, ó Espírito Santo, e a ti, nosso Jesus, nosso seguro, nossa garantia, porque tu nos defende, nos protege de todos os pecados e nos perdoa. Sim, assim seja para a vida de cada um. E esse novo ano que entra seja um ano também de tanto desenvolvimento pessoal, de tanto aprendizado e de tantas modificações para melhor em nossas existências. Assim seja. Amém, amém, amém. Pai querido, continuando a oração do teu servo, nós queremos fazer hoje, no último sábado do ano, uma oração especial também, por cada família aqui, Senhor. Queremos entregar em tuas mãos a família da irmã Alvina, a família da Ana Maria, Aurelice, Cristine, Dalvani, Evanice, Jandira, Juscelia, Jeane, a Júnia, o irmão Roberto, a Leia, Dona Maria Urânia, Marleide, a Miriam, a Anice, a Sandra, a Terezinha, o irmão Paulo, a irmã Loísa, a Iapo, a Lígia, as pessoas que não estão aqui, os nossos irmãos que vão ouvir pelo YouTube. Pai querido, nós queremos entregar em tuas mãos cada uma dessas famílias, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta manhã de sábado. Toma-nos em tuas mãos, fortalece a nossa fé. A tua palavra diz, a alma que pecar, esta morrerá. Mas também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós almejamos este dom, que o Senhor coloque a mão, coloque o nome de cada família aqui representada no livro da vida. Fique conosco, fortalece a nossa fé e dê-nos um ano na tua presença. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Roberto, você vai colocar o hino? Senhor, na beleza da santidade, da glória e poder, vinde prostrai-nos a sua bênção, como princípio e sempre a ti ser. Vinde a seus pés, e é caridade,
adorá-lo por sua bondade, pela grandeza do seu santo amor. Ele criou sua terra e te adorá-lo com coração. E a fonte de bênçãos encerra, fonte de graça, de bênção. Um feliz sábado a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém. Feliz sábado, feliz ano novo para todos vocês. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Até amanhã, pessoal. Um feliz ano novo para todos. Amém. Amém.